Questão 33 da prova de 2016, 1 da USS. Em condições de baixa disponibilidade de oxigênio, algumas espécies de peixes são capazes de degradar carboidratos de forma anaeróbia até chegar a lactato, ou seja, vão fazer uma fermentação lática. Em seguida, o lactato é convertido em etanol, que é então excretado na água. Para os peixes, essa conversão do lactato em etanol é fisiologicamente importante pela seguinte razão. Aí o que acontece? Se ele tivesse só produzindo lactato e esse lactato ficando acumulado no organismo dele, esse lactato não conseguiria ser liberado com facilidade. E ele teria que ser degradado. Se o lactato começa a acumular no organismo dele, é um ácido. Isso provocaria alteração no pH sanguíneo desse animal. O fato de transformar o lactato em etanol, aí nesse caso esse álcool não vai alterar o pH do organismo dele, e ainda ele fala ali pra gente que ele consegue ser excretado na água. Então é uma grande vantagem, né, para esse peixe transformar lactato em etanol, porque ele reduz a concentração de lactato que poderia causar uma acidose sanguínea no seu organismo. Para os peixes, essa conversão do lactato em etanol é fisiologicamente importante pela seguinte razão: produz mais ATP. Não, tá, gente? Aí, nesse caso, a produção de ATP não vai aumentar na conversão do lactato a etanol. A produção da ATP, aí, nesse caso, está acontecendo lá no processo da glicólise, para a produção, aí, nesse caso, do piruvato. E o piruvato, quando convertido a lactato, para completar esse processo da reoxidação do NAD, né, que é super importante para garantir que a fermentação lática tenha continuidade. A transformação do lactato em etanol não é para garantir aumento da produção de ATP, não tem produção de ATP nessa etapa, tá? Então, aí nesse caso, esquece a letra A. Mantenha a osmolaridade. A concentração interna, né, a tonicidade interna desse animal em relação ao meio externo vai ser equilibrada. Ele não fala aqui pra gente se é um peixe cartilaginoso ou peixe ósseo, mas enfim, seja peixe cartilaginoso ou peixe ósseo, a gente sabe que a osmolaridade deles não vai ser controlada a partir de conversão de lactato a etanol. No peixe ósseo, a osmolaridade deles é controlada a partir da excreção de sais diretamente pelas brânquias, e a gente vai observar também, no caso dos peixes cartilaginosos, a gente vai observar armazenamento de sais de ureia nos seus tecidos para tentar, nesse caso, chegar à mesma tonicidade que o meio onde eles vivem. Os peixes cartilaginosos que vivem em água salgada, eles armazenam ureia nos seus tecidos para se tornar tão concentrado quanto o meio onde eles vivem. Aí, nesse caso, eles tentam uma isotonia em relação ao meio. Mesmo que os peixes ósseos, né, que estão excretando sais pelas brânquias ou absorvendo sais também, né, porque depende aí do meio onde eles vivem, estão fazendo. A ideia é que eles tentem igualar a concentração interna deles com a concentração do meio onde eles vivem. Não tem aí, nesse caso, nenhuma relação com a conversão do lactato a etanol, tá bom? Até porque ele está sendo excretado ali, mas é pela relação de transformar um ácido em um álcool para não causar acidose sanguínea. Letra C, evita a acidose metabólica. Aí sim, né? Porque o lactato é um ácido e iria provocar redução desse pH se começasse a ter uma produção maior e ele ficasse acumulado nesse organismo do animal. Letra D, gera calor para o organismo? Não, tá? E nesse caso, esse processo, ele não tá aí, nesse caso, em momento algum, colocando pra gente que tem essa produção de calor. Não vai ter essa produção de calor para garantir equilíbrio da temperatura corporal desse animal, até porque a gente sabe que esses animais, os peixes, eles equilibram a temperatura corporal deles de acordo com o meio externo. A gente sabe que o metabolismo energético gera calor, mas nesse caso aqui, a conversão de lactato a etanol não é um exemplo de processo que vai garantir essa produção de calor. Aqui é realmente para poder reduzir a concentração de lactato, evitando assim a acidose sanguínea para esse animal, que seria a letra C, a opção correta.